Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar de Vale. Então eu vou comentar alguns dados do balanço patrimonial, não vou analisar ele de ponta a ponta, até porque senão o vídeo vai ficar chato pra caramba, né? Mas eu vou trazer alguns pontos muito importantes do balanço patrimonial, que foi divulgado na data de ontem, na quinta-feira. Vamos falar sobre programa de recompra. A Vale ela abriu mais um programa de recompra, que é um ponto muito positivo aí para o investidor. Vou trazer alguns pontos que eu vejo como positivo também para a Vale. Vamos falar de dividendos ainda nesse vídeo, a data de corte, data de pagamento, valor por ação, se vale a pena ou não, se é um dividendo interessante ou não é. E mais o grande ponto desse vídeo que eu quero trazer aqui é o cálculo de valuation. Afinal de contas, muito tem se falado aí de Vale, mas quanto que vale a Vale o preço justo, em preço justo? Então a gente vai calcular aqui segundo a fórmula aí do Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett. Vamos fazer um cálculo de valuation ao vivo aqui para saber quanto que é o preço justo de Vale com base aí, né, no pai do valuation, o mentor do Warren Buffett, que é hoje o maior investidor aí de renda variável do mundo. E vamos calcular também o preço teto, seguindo aí a fórmula do Décio Bazin, que foi o autor desse livro aqui, Faça Fortuna com Ações. Ele ensina uma fórmula para a gente calcular o preço teto de uma ação, afinal de contas, até que preço que é seguro, que ainda vale a pena comprar. Vamos falar de margem de segurança também. Quando a gente fala de valuation, a gente vai fazer um cálculo juntamente de margem de segurança para saber, né, se a Vale está realmente bem descontada, se vale a pena comprar ou não. Dando sequência, vou trazer o gráfico aqui um pouquinho também. Vamos dar uma analisada no gráfico, entender mais ou menos aí onde é que está esse preço. E eu vou fechar esse vídeo falando aí sobre a minha opinião sobre Vale, né? Eu gosto muito dessa empresa, tenho bastante Vale e eu vou fazer o fechamento desse vídeo aí dando a minha opinião sobre o papel, a cotação atual, se vale a pena ou não entrar. Lembrando, tá? Eu não sou analista, não vou dar recomendações. Quero que você tire insights desse vídeo aqui para você tomar uma melhor decisão aí nos seus investimentos, beleza? Então roda a vinheta aí e vamos para esses assuntos aí que eu abordei aqui. Bom pessoal, então vamos lá. Vamos falar aí sobre balanço patrimonial, os números que foram divulgados pela Vale. Como eu disse, eu só vou trazer aqui o que é mais importante para o vídeo não ficar cansativo e chato, tá bom? Para a gente ser eficiente. Bom, primeiramente, a Vale, ela reportou um lucro líquido aí de 2,83 bilhões de dólares. Foi uma queda aí de 36,3% menor que o mesmo período do ano passado, ou seja, o terceiro trimestre, quando a gente faz a comparação com o terceiro trimestre de 2022, houve uma queda de 36,3%. Quando a gente olha isso, dá assusta, mas lembre-se, é uma queda no lucro. A empresa está tendo lucro, e um lucro bem expressivo. Afinal de contas, lucrar 2,83 bilhões de dólares não é para qualquer empresa. Então, mesmo que teve uma queda na base, fazendo uma comparação na base anual, nós não podemos esquecer que ainda assim é um lucro bem expressivo, é um lucro bilionário. Então, não é porque caiu 36% que a empresa vai quebrar. Toma cuidado com o pânico aí, tá certo? Porém, quando a gente faz uma comparação de trimestre, ou seja, quando a gente compara o segundo trimestre desse ano com o terceiro, houve um aumento de 217%. Então assim, um aumento bem expressivo em um cenário adverso, que superou aí as expectativas aí do mercado. Por isso que a cotação subiu bastante. Na verdade, até abrir um parênteses aqui nesse vídeo, houve um vazamento dessas informações aí do dividendo e tudo mais durante o pregão. A ação até foi congelada aí na data de ontem, houve um vazamento, enfim, né, coisas de Brasil. Mas, vamos lá, quero abordar alguns pontos aqui, vou ler um comentário aqui que a Suno fez. Então, né, a Vale, ela reportou aí no terceiro trimestre de 2023, né, um resultado mais fraco na comparação anual, porém, né, já esperado, tendo como base aí o relatório de produção que foi divulgado uma semana antes, né, na semana passada, que havia realmente apontado aí uma queda de 4% da produção. Então isso o mercado já precificou, tá certo? Em reais aí o resultado foi de 13,86 bilhões, né, contra aí 23,28 do terceiro trimestre de 2022. Então teve essa quedinha aí, tá certo? Quando a gente fala do EBITDA, que são os lucros, é o lucro operacional, antes de descontar os impostos e tudo mais.
resumindo aqui para facilitar. Em base ajustada das operações continuadas, totalizou 4,48 bilhões no terceiro trimestre, tá bom? Então, basicamente é isso. Quando a gente olha para o que a empresa se pronunciou, vou ler aqui para vocês, tá? Então, só para a gente ter uma visão da empresa. E a empresa vem recomprando muitas ações. Isso é um ponto positivo que eu vou chegar daqui a pouco e vou mostrar para você. Então aqui, ó, continuamos avançando em nossas prioridades estratégicas e de negócios. Em solução de minério de ferro, estamos a caminho para atingir o guidance da Vale, com o aumento da produção até o momento, melhora na qualidade média e redução do gap entre produção e vendas no trimestre. Em metais para a transição energética, estamos avançando na revisão de ativos, visando alcançar a excelência operacional. Transição da mina Voisseis, não sei se é esse o nome correto, vocês me corrijam aí, para a lavra subterrânea, e as atividades de manutenção apoiarão o desempenho sustentável do ativo. Comentou aí o presidente Eduardo Bartolomeu da Vale aí no comunicado. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Não tem muito segredo. Acho que essas informações são os pontos principais que o investidor ele deve, pelo menos de primeiro momento, ali olhar, que são resultados operacionais, lucro líquido. Então, basicamente é isso. Então, agora que a gente falou ali sobre o balanço, vamos fazer o cálculo aqui do valuation, seguindo aí os princípios do Benjamin Graham, que foi aí o mentor do Warren Buffett. Porém, aqui eu tenho que fazer uma observação. Não adianta você pegar essa fórmula que eu vou te ensinar aqui agora e colocar em empresas de tech, essas coisas, porque esses investidores são investidores mais antigos. Então essa fórmula leva como base as empresas daquela época, que eram empresas de commodity, petrolíferas, o caso da Vale, uma empresa de commodity, tá certo? Então não adianta você pegar esse cálculo, essa fórmula, e colocar em empresas de tech, por exemplo, que não vai funcionar, tá certo? Então, primeiramente, o que é essa fórmula? Ela aí, como vocês podem ver aqui no cantinho, ela é o valor justo ali, né? O valor intrínseco de uma ação, considerada por Benjamin Graham, é 22,5 vezes o lucro por ação, o LPA, vezes o valor patrimonial. Aí você tira a raiz quadrada desse valor. Porém, aí você vai me perguntar, de onde é que vem esse 22,5, tá? Esse 22,5 é o índice de Graham. O que é esse índice de Graham? Ele é o resultado de 15 vezes 1,5. Então, para o Graham, né, a empresa ela só tem aí uma margem de segurança quando ela é negociada a um PL de até 15 vezes e um preço sobre valor patrimonial de até 1,5. Eu vou compartilhar aqui agora aí na tela com vocês os indicadores da Vale. Então aqui a gente está primeiro na fórmula do Graham, tá? Daqui a pouco a gente vai para a fórmula do Décio Bazin para calcular o preço teto. E vai ter uma coincidência muito interessante nesse cálculo. Então aqui, ó, eu tô com o site da Status Invest aberto aqui, para que a gente possa pegar esses indicadores. Então quando a gente olha para a Vale, atualmente ela tá com um PL de 5,21, ou seja, bem abaixo aí do que o Graham determina, que é de 15. Quando a gente olha para o preço sobre o valor patrimonial, é de 1,5, ou seja, a empresa ela está sendo negociada 1,5 vezes o que ela vale. Só para uma explicação rapidinha aqui, tá? Quando esse indicador é 1, significa que a empresa está sendo negociada exatamente com base ali no seu valor patrimonial, no valor de patrimônio da empresa. Pega todos os ativos, tudo que ela tem ali, ela, sei lá, é 100 bilhões. Então, se em valor de mercado ela está custando 100 bilhões, esse indicador vai ser 1. Se esse indicador tiver 2, significa que o mercado está pagando 2 vezes o que é o valor patrimonial. Então, a forma de Graham ele determina que esse indicador ele deve ser até no máximo aí 1,5. Vai se falar, mas passou um pouquinho. Mas, por outro lado, o PL está bem abaixo da uma compensada. Tá certo? Então, eu vou abrir aqui agora a calculadora e vou fazer essa conta ao vivo aqui agora com vocês, nesse vídeo, tá bom? E a gente vai determinar exatamente agora quanto que é o preço justo de Vale. Então, os tambores aí, né? Vamos colocar aqui na nossa calculadora. Então, quando a gente abre aqui a calculadora, deixa eu só colocar aqui para vocês. Vou fazer o cálculo aqui juntamente com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Vou deixar a calculadora aqui no cantinho. Então, como vocês podem ver aqui na tela, vamos lá.
nós temos 22,5, que a gente já sabe de onde é que vem esse valor. Esse 22,5 ele é o índice de Graham, que é o quê? 15 vezes 1,5. Se você pegar 15 vezes 1,5, vai dar esse valor aqui de 22,5, que é o índice do Graham, tá? A gente multiplica esse valor por o lucro por ação. Quanto que está o lucro por ação aqui? Aqui, ó, esse indicador aqui. Se você pega o lucro líquido, divide pela quantidade de ações, então cada ação ali trouxe um lucro de 12,54. Então, 22,5 vezes 12,54. Aí beleza, vamos calcular o próximo. Vezes o VPA. Quanto que é o VPA de Vale? Valor patrimonial por ação. Pega o patrimônio da Vale e divide pela quantidade de ações. A gente vai chegar aí em 41,2 o valor. Então multiplica de novo por 41,2. Vamos chegar nesse valor aqui. Aí a gente puxa a raiz quadrada. Ou seja, o que a gente pôde observar aqui é que o preço justo de Vale, fazendo a fórmula do Benjamin Graham, é de R$ 107,81. Esse é o preço justo, seguindo aí a fórmula do Benjamin Graham. Então a gente acabou de pegar a fórmula do mentor do Warren Buffett, colocamos aqui os indicadores da Vale e a gente chegou nesse valor aí por ação. Então, seguindo a fórmula dele, esse é o valor que a Vale deveria estar custando, mas ela não está custando esse valor. Ela está custando praticamente a metade disso, ou seja, R$ 67,50. Então, olha o upside que a gente tem aí de potencial de alta. Agora, vamos fazer o cálculo do Décio Bazin para calcular o preço teto. Como é que a gente calcula o preço teto? Até essa região aqui é interessante comprar, acima disso já não torna-se muito seguro. Lógico, tá, gente? Tem algumas variáveis aqui que você deve considerar nessa fórmula aqui do preço teto, mas eu vou te explicar tudo nesse vídeo. E fica aqui que a gente vai olhar para gráfico ainda, tá? Tem muito assunto legal que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, falando agora da fórmula do Décio Bazin, tá? Mas antes da gente entrar na fórmula do Décio Bazin, o que eu quero comentar aqui com vocês? Sobre aí um ponto que eu vejo muito positivo em Vale no momento, né? Ó, como vocês podem ver aí na tela, que é um novo programa de recompras. Isso daqui é um percentual, um percentual, eu falei errado aqui. Isso daqui é um ponto muito positivo para o investidor. Então, antes da gente entrar na fórmula do Décio Bazin, eu quero trazer aqui para você a questão dos dividendos e desse programa de recompra. Então, como vocês podem ver aqui na tela, eu vou ler aqui para certificar que eu vou passar a informação certinha para vocês. Falando da remuneração dos acionistas, tá? Que é o dividendo que a Vale divulgou aí de 2,33 por ação, R$ 2,33, que tendo como base o valor atual, né, de 67,50, dá uma média aí de uns 3,4% do valor atual, tá? Então, só trazendo os valores tudo direitinho, ó, a distribuição dos proventos aos acionistas contempla o valor bruto de 2,33, sendo 1,56 por ação como dividendos e 76 centavos por ação como juros sobre capital próprio. O declarado como base no lucro, apurado no balanço levantado em 30 de setembro de 2023. Porém, quando a gente dá continuidade aqui nesse relatório, o que a gente pode observar, tá? O programa de recompras, tá certo? Mas antes de eu falar do programa de recompras, o que eu quero trazer aqui para vocês? Anotem isso daí, tá? Compartilhem com os amigos de vocês. A Datacom para esses dividendos aí da Vale é 21/11, tá? Então, para quem tiver as ações no dia 21/11, vai receber esse dividendo. Tá certo? E a data de pagamento é dia 1/12. Então, 1º de dezembro ali vai ser a data do pagamento desse dividendo, tá bom? Beleza, agora que você já sabe aí a data com, a data do pagamento, vamos falar aí do programa de recompras. Então, ó, o novo programa de recompras prevê a aquisição de até 150 milhões de ações ordinárias e seus respectivos ADRs, representando cerca de 3,5% do número de ações em circulação, conforme a composição acionária atual. Ou seja, a empresa vai recomprar aí 3,5%
das ações de circulação. Isso é ótimo para nós acionistas de Vale, porque isso aumenta lá na frente o valor por dividendo, já que vai ter menos ações de circulação, porque essas ações elas vão ser canceladas, como está escrito aqui nesse próprio documento que eu estou lendo aqui. Então, ó, o prazo de vigência do programa é de até 18 meses, com início a partir do encerramento do programa vigente, ou seja, a Vale já estava com um programa de recompra, que ela recomprou muitas ações, e quando a gente fala de recompra de ações, é uma coisa muito interessante. Eu quero até aqui trazer para vocês, eu vou compartilhar agora a minha tela aqui novamente com vocês, e mostrar para vocês aqui o tanto de ações que a Vale vem comprando. Gente, é surpreendente, tá? O tanto de ações que a empresa vem recomprando aí nesse programa atual que teve. Depois ainda vai ter o próximo. Então, como vocês podem ver aqui na tela, olha só os meses e a quantidade de ações recompradas aqui, ó. Então, falando de 2023, em janeiro de 2023, a Vale, ela recomprou 17 milhões e 378 mil em ações, ou seja, isso deu 1,6 bilhões de reais. Dando sequência, em fevereiro, a Vale recomprou novamente também 130 milhões de reais em ações, que deu um total aí de 1.379. No mês 3, 4,9, deu um total aí de 403 milhões de reais. No mês 4, mesma coisa. E aqui eu dou um destaque para o mês 5, onde ela recomprou nada mais, nada menos do que 2 bilhões de reais em ações no mês 5, tá? E aqui vocês podem ver, ó, o preço médio que a Vale vem recomprando, ou seja, essa compra aí, ela fez uma compra bem expressiva na região de 69, ou seja, depois a gente tira aí um preço médio, né, que a Vale está recomprando, ou seja, isso mostra uma total convicção por parte da Vale nela mesma, entendeu? Então, olha só a quantidade de ações que a Vale vem recomprando aí, ó. Aí dando sequência aqui, ó, o mês 6 também foi um mês bem expressivo, comprou mais de 1 bilhão de reais em ações. Mês 7 comprou quase 1 bilhão também, 709 milhões de reais em ações. E aqui no mês 8 e no mês 9 caiu um pouquinho, mas ainda assim é bem expressivo, né? São muitas ações mesmo. E aí provavelmente ainda vai ter o próximo aí desse mês 10 agora. Então, gente, isso é um sinal fantástico para quem é investidor da ação. Você vê a empresa recomprando uma quantidade dessas de ações, é um valor inacreditável. Assim, eu mesmo nunca vi uma empresa recomprando tanto no tempo que eu estou aí no mercado. E ela já anunciou um próximo programa de 150 milhões de ações, ou seja, ela vai recomprar mais ações ainda. Se a gente for colocar só uma curiosidade, vou fazer uma conta aqui, quanto é que daria na cotação atual? 150 milhões vezes 67, isso daria mais de 10 bilhões de reais, ou seja, a Vale já está com aproximadamente aí uns 10 bilhões de reais para recomprar aí nos próximos, quanto que a gente falou aqui, nos próximos 18 meses. Então, é um sinal aí bem positivo aí para quem é investidor, tá certo? Dando sequência aqui agora, vamos calcular aí o preço teto de Vale, tá bom? Segundo aí o Décio Bazin, que é autor desse livro aqui, Faça Fortuna com as Ações, tá lá na nossa lojinha da App Invest também, o link vai estar aqui embaixo. Então, vamos lá, calcular aí o preço teto de Vale, tá bom? A fórmula do Décio Bazin, ela é mais simples com relação à do Graham, que do Graham tem o índice dele lá. A do Décio Bazin ele não leva como consideração um índice, ele leva como consideração o dividendo, tá certo? Então, quando a gente fala aí da fórmula do Décio Bazin, que ele usa para determinar o preço teto da ação, o que ele pega? O dividendo de 6% é uma média que ele estipula. Ele fala assim, ó, se a empresa não te gera no mínimo aí 6% de dividendo aí no ano, talvez a renda fixa esteja mais atrativa. Se ela tiver ali, né, mais ou menos nessa região também, de 6%. Então, o mínimo que ele determina é 6%. Porém, você pode dar uma modificada. Por exemplo, naquela época que ele fez isso daqui, o mundo era de um jeito, hoje já está de outro. Então, você pode às vezes considerar esse valor de dividendo esperado por ano um pouquinho mais, talvez uns 7, 8%, tendo como base o nosso cenário atual. Então, dá para modificar isso, mas eu vou fazer utilizando os 6% mesmo, tá bom? Mas você pode aí considerar outras taxas de acordo aí com as suas perspectivas econômicas aí, tá certo? Então, o que é a fórmula do Décio Bazin? Ele pega 6%
de dividendo, que é o que é esperado, dividido pela média dos dividendos dos últimos 5 anos, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, no meu cantinho aqui, a média, o valor dos dividendos, então, que a Vale pagou nos últimos 5 anos. Então, em 2019, ela pagou R$ 1,41 por ação. Em 2020, ela pagou R$ 2,41 por ação. Em 2021, veio bem interessante, pagou 14,64 por ação. Em 2022, pagou 7,58. E em 2023, já considerando esses dividendos que eu divulguei agora, por isso que eu falei dos dividendos antes de falar essa forma, é 6,06 reais, né? R$ 6,06. Se a gente pegar e somar esses valores, a gente vai chegar em R$ 32,10, tá? Seguindo a fórmula dele, onde ele pega o dividendo de 6% dividido pela média dos últimos 5 anos, então a média dos 5 anos, então a gente vai pegar esse 32,10 e dividir por 5. A gente vai chegar numa média de R$ 6,42 por ação que a Vale pagou nos últimos 5 anos. Então, se nós pegarmos esse 6,42 e dividir pelo 6%, ou seja, 0,06, a gente vai chegar num preço teto de Vale, adivinha de quanto? 107%. Uma coincidência com a fórmula do Graham, que é para determinar o preço justo. Ou seja, seguindo a fórmula do Décio Bazin, até R$ 107 é favorável, é seguro ali, né? Você está comprando ações de Vale. Passou desse valor, já não torna-se mais interessante comprar ações de Vale, tá certo? E agora vamos dar uma olhadinha para o gráfico da Vale. Vamos entender o que é que está acontecendo com o gráfico da Vale, se ela está numa região de preço interessante, se não está. Então, como vocês podem ver aqui na tela, dá só uma olhada. Então, como vocês podem ver aqui na tela, dá só uma olhadinha. A Vale hoje ela está aqui na região de 67,50. Eu vou puxar aqui a linha para vocês saberem mais ou menos onde ela está. Vou até mudar a cor aqui, ó. Ela está mais ou menos nessa região aqui. Vou até deixar um pouquinho maior aqui a linha para destacar. Então, ó, aqui é onde nós temos o preço da Vale hoje. Deu para ver que ela veio caindo bastante, chegou na região ali de R$ 62, onde é basicamente um suporte ali, né? Respeitou bem, né? Chegou naquela região, subiu novamente. Teve até um volume bem interessante aqui, ó, esses prédiozinhos aqui que você está vendo aqui embaixo, são volumes, né, então a gente pôde ver um volume bem interessante realizado aí no pregão de hoje, dessa sexta-feira, né, então foi um volume bem interessante de compra. Um candle anterior, né, um padrão de candle aí, a gente chama esse padrão de engolfo de alta, que é um sinal interessante, né, um sinal de alta. Então, qual é a próxima região interessante para a Vale? É na região de aproximadamente R$ 71 ali, né, ó, entre 70 e R$ 70,50 a 71. Então ela superando, aliás, a próxima, né, é a que ela está atualmente agora, então ela superando, ela rompendo essa resistência aqui, né, que a gente costuma dizer na análise gráfica, ela tende a buscar aí os 71 ali mais ou menos, e rompendo essa região de 71, ela pode até buscar fechar o gap aqui, buscando aproximadamente 72,50 e, né, depois tendo um caminho livre aí praticamente lá para os R$ 80, né? Passa aqui para os 75 e 80 mais ou menos e busca ali os R$ 80. Tá certo? Lógico, a gente tem que olhar alguns pontos também, que é a questão da China, né? Isso influencia bastante o preço do minério. Felizmente nós tivemos dados bons aí divulgados pela China recentemente, nesses últimos dias. Demonstrou aí um sinalzinho de recuperação lá na China. E um ponto que eu quero trazer aqui, quando a gente fala de Vale, é realmente o nível de qualidade que a Vale tem, né? Ó, vou compartilhar aqui de novo, novamente aqui, o Status Invest aqui, para a gente ver os fundamentos. A questão de margens, né? Então a gente pode ver, ó, que é uma empresa que ela é detentora de margens elevadas, a margem líquida, ou seja, tudo que sobra de tudo que gera ali na operação da Vale, tudo aquela receita, né? A margem líquida dela é de 27,5%, então isso é uma margem muito elevada, é uma margem bem expressiva, né? Um alto índice de lucratividade. Quando a gente vê a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, é de 0,23%, ou seja, somente 23% do que a Vale vale, né, do valor de patrimônio líquido da Vale é comprometido em dívidas, ou seja, uma dívida muito saudável, né, bem controlada. Então, é isso, quando a gente olha para os indicadores, né, ROI, retorno aí, de indicadores de rentabilidade,
elevados também, então indicadores de eficiência interessantes, indicadores de rentabilidade elevados, indicadores de endividamento baixo, tá certo? Lembrando, não estou recomendando que você compre Vale aqui não, tá? Mas o que eu quero trazer aqui são pontos que você deve considerar na sua análise, tá certo? Então, gente, basicamente é isso, dando aqui, fazendo um fechamento sobre a minha opinião, tá? Eu acho que sim, é um papel interessante, eu acho que vale a pena ter em carteira com base nesses indicadores. Lembra, eu não estou recomendando que você compre. E aqui eu faço uma observação, se você quiser aprofundar o seu conhecimento aí sobre a questão de minério, mineradora, se você gosta desse setor, eu vou deixar um link aqui embaixo para você adquirir um e-book, onde a gente ensina aí sobre os principais pontos quando você investe em uma mineradora, que você tem indicadores especificamente desse setor, o que você deve olhar quando a gente fala de mineradora. Tem vários minérios, tem vários produtos, questão de macroeconômicas também, o que movimenta esse mercado. Um e-book bem completo, vai estar aqui na descrição, é baratinho, é menos de R$20, adquira, que vai fazer uma enorme diferença aí para você como investidor, tá certo? Então, eu acho, dando a minha opinião, que sim, é uma empresa interessante, uma empresa que vale a pena ter em carteira, uma empresa grande, consolidada, que oferece uma certa segurança para o investidor, tem um upside muito grande, a gente viu aí, né, ela está 67, um preço justo ali, né, seguindo as fórmulas aí de grandes mentores aí, tá em R$107, a maioria das casas de análise também estão dando preços nessa região aí, entre 90 a 105 mais ou menos. As principais casas de análise aí, algumas estão falando de preço 90, preço alvo, né? 90, 95, já vi R$102. Então assim, realmente o mercado está bem otimista com Vale. Infelizmente, ela é um pouquinho penalizada a questão da China, né? Depende do mercado estar bom lá para que a Vale tenha uma recuperação aí, né? Uma valorização bem expressiva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever nesse canal e até o nosso próximo vídeo aí.